Espaços jurídicos. Hoje eu vou falar para vocês sobre algumas mentiras referentes à pensão alimentícia. Pois bem, muitos entendem, que a pensão alimentícia é referente só ao gasto com a comida, com o alimento em si. Mas não, a pensão alimentícia, tanto para filhos, quanto para um ex-cônjuge, ela deve englobar despesas como moradia, vestuário, educação, lazer, questões extraordinárias ou médicas. Então não é só a comida. Esse cálculo é feito de forma individualizada, de acordo com o caso, ou seja, vai ser analisado de forma individual. Não existe essa questão de que será sempre 30% dos ganhos. Pode ser um pouco menor, ou inclusive em determinados casos, até em valores maiores. Lembrando ainda que não é só os menores que têm direito aos alimentos. A nossa legislação prevê, inclusive, de acordo com o princípio da solidariedade, questões de pagamentos aos pais ou aos irmãos ou ao ex-cônjuge que era dependente financeiro. Outra questão também refere-se a quem deve pagar os alimentos. Não é só o pai, pode ser a mãe, pode ser em determinados, inclusive, casos, os avós ou até o ex-cônjuge quando devido. Uma outra questão também muito comum refere-se à questão da visita, da convivência. Se o pai ou a mãe não pagar a pensão, ele não pode conviver com o menor. Isso é mentira, porque a alimentação, os alimentos, nada tem a ver com o direito de convivência, que é um direito previsto em lei. É um direito, inclusive, do menor conviver com o pai ou com aquela mãe, que eles não residem, ok? Não interferindo nada referente a alimentos. Uma outra questão também que gera muitas dúvidas refere-se ao período de férias, porque alguns genitores, os pais, eles acham que por estar em período de férias e ficar no período prolongado de 15 e 20 dias, os alimentos não serão devidos. Também não tem nada a ver e não interfere. Outra questão também refere-se à guarda compartilhada, que nada tem a ver com a questão de pensão alimentícia. Okay? A guarda compartilhada é a tomada em conjunto de decisões referentes àquele menor. Também não influencia a questão dos alimentos. A gente aqui deve ter atenção quem vai ser o responsável pelo pagamento da pensão, se ele trabalha de carteira assinada ou não, para verificar como é que vai ser o pagamento, se vai ser um desconto em folha, se vai ter direito ao 13º, às férias, é tudo que incide sobre isso. Os pais responsáveis pelos menores, eles devem ter alguma atenção, aliás, muita atenção, procurando sempre um especialista para orientar nessas questões referentes à pensão alimentícia, guarda, o direito de convivência, porque esse é um direito previsto em lei e sempre primando pelo bem-estar do menor. Então tem muito pai, principalmente, aqui eu não estou querendo polemizar, mas na maioria das vezes é o pai, que ameaça a mãe, que sempre está com a criança, que ela investe aquele tempo todo na criança e que cuida, de fato e na prática, o maior período possível, sozinha, de que se aquela mãe for na justiça, ela não vai receber o que seria de direito ou não vai conseguir comprovar os ganhos dele. Não tenha receio. Procure um especialista, junte todas as despesas, e aqui fica essa dica, junte todas as despesas que você tem com o menor, incluindo moradia, alimentação, vestuário, lazer, educação, tudo que eu já disse durante esse vídeo, ok? Não vá nessa de fazer acordo verbal, que não é o ideal, O correto, o ideal, o justo, para evitar qualquer problema no futuro, realmente é formalizar a situação de quem está pedindo alimentos. E aqui eu não falo só referente ao menor, mas também a um ex-cônjuge, que necessita. E aqui vai uma última dica, referente à questão de pensão alimentícia. Você sabia que o STF, em recente julgado, decidiu que todos aqueles descontos realizados nas declarações de imposto de renda dos últimos 5 anos referentes à pensão alimentícia deverão ser devolvidos? Pois bem, para fazer isso, você deve se dirigir à Delegacia da Receita Federal, retificar a sua declaração e dar entrada nesse processo administrativo, porque você tem direito aos últimos 5 anos que foram pagos referentes à questão desse desconto da pensão alimentícia. Você não precisa de advogado para isso, ok? De imediato.
mas é sempre bom procurar um especialista, né, um assessoramento jurídico nesse sentido, porque em muitos casos, de forma administrativa, a pessoa não consegue resolver. Então, sempre procure um especialista na área, um advogado de sua confiança, que vai poder, né, te auxiliar em todos os sentidos. Anúncio TPFest. Olá, sou Bruna Braga, advogada de Niterói do Rio de Janeiro e também faço parte da Espaços Jurídicos e estou ligada na TPFest.